Padre Raimundo nasceu em Minas Gerais e foi eleito em 1992 como o primeiro diretor da congregação Sociedade dos Eleitos de Cristo, após a morte do servo de Deus, Padre José Gomesindo, permanecendo por 10 anos nessa missão. Também atuou como membro do Conselho Geral no período de 2009 a 2012 e como assistente geral da congregação no período de 2017 a 2022. Como pároco, já trabalhou na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e no estado de São Paulo. Já atuou na cidade de Taubaté, Campo do Jordão e na capital. Trabalhou na formação dos seminaristas, tanto na filosofia como na teologia. Seja bem-vindo, Padre Raimundo. Muito obrigado. Que bom me encontrar com vocês, ainda que virtualmente. É bom ver rostos de pessoas conhecidas e conhecer pessoas ainda não conhecidas. Quando o padre Isaías me propôs ter este encontro com os leigos joseleiros de todo o Brasil, me apresentou o tema, eu fiquei naturalmente contente, porque falar do padre José Gomesindo faz parte da alma da gente, da vida da gente. Eu que estou na congregação desde 1967, quando uma boa parte de vocês nem era nascido, né? Então, e a convivência, eu convivi na congregação por 24 anos com o padre Gomesindo vivo. Com ele, 7 anos, na mesma casa. E depois, claro, nos encontrávamos, quantas vezes nos encontramos, né? Em retiros, em encontros, ordenações e tudo mais. Tá. Quando se fala de testemunhar, o que significa testemunhar? É manifestar mediante palavras e atitudes, sobretudo através de atitudes, o que de fato é importante, relevante para a história humana. E particularmente testemunhar neste universo da vivência cristã, da vocação cristã na igreja, na congregação, numa congregação religiosa, manifestar aquilo que a gente colhe, recebe de Deus como inspiração, como dom, carisma que passa pelo fundador, e o fundador, ele assimilando isso, vai naturalmente transmitir àqueles que são por obra do Espírito, é sempre graça de Deus, atraídos por esse carisma. E quando fala de testemunho de vida, a gente pega um pouco a história da pessoa, são traços, são alguns aspectos que nos permitem ter um perfil de como era a pessoa, não apenas como sacerdote, mas ser humano. E o ser humano que reza, então a gente falar do testemunho do padre Gomesindo, como homem orante, nos incentiva a beber na fonte pura e abundante da vida que é Deus. Aí a oração é isto. A oração é sentir-se envolvido pela presença de Deus. A gente pode falar ou pode simplesmente se calar, não ter o que dizer, mas a gente ora porque o coração vibra. Mesmo que você não diga uma palavra, o seu coração vibra diante de Deus ou envolvido pela presença amorosa de Deus. Então, rezar, mais do que conversar com Deus, é senti-lo presente dentro de nós, nos iluminando, nos impulsiona a viver um jeito sempre renovado, de modo que nós possamos nos sentir felizes de viver, e viver em comunhão com Deus. Tá? Quando nós falamos, então, de testemunho sobre o padre Gomesindo, na sua vida e na sua vida de oração, nós estamos pensando em falar um pouco dele como referência, como um exemplo, um modelo e incentivo a um caminho que se deve fazer, cada um de nós, segundo a sua vocação, numa absoluta, buscando uma fidelidade cada vez maior a Jesus Cristo, e falar do testemunho do padre Gomesindo na vida de oração, falar da sua comunhão com Deus. Aliás, ele fala muito da vida em comunhão com Deus, uma vida totalmente envolvida pela presença de Deus. Nós temos consciência que todo ser humano é importante, como filho de Deus, como filha de Deus, todo homem, toda mulher é importante. Mas há algumas pessoas que se destacam em virtude da contribuição que elas dão para o crescimento da vida
em muitos outros. É muito interessante quando a gente pensa nisso, né? A nossa vivência cristã tem a ver com isso. Nenhum de nós, como cristão, pode pensar a sua vida só para si, individualmente. Não. Devemos sempre lembrar, a minha vida tem sempre uma relação com o outro, para o bem ou para o mal. Eu posso testemunhar coisas ruins, como posso testemunhar coisas boas. Mas uma vez nascido de Deus, para sermos semelhantes a Ele, sermos imagem dele e consagrados como cristãos, mediante o batismo, consagrados mediante os votos religiosos, ou a profissão dos compromissos como leigos ou eleitos, então esse nosso compromisso de espalhar para os outros, de pensar nos outros, deve estar sempre muito, muito, muito presente. Pois bem, é o que nós queremos, então, nesses momentos aqui, não sei quantos minutos nós vamos ficar juntos, mas nós esperamos que, ao final, nós nos encantemos ainda mais pelas coisas de Deus que estiveram presentes na vida, na missão, na palavra e nas atitudes do nosso querido servo de Deus, Padre José Gumersindo. Eu começo dizendo, acho que é importante colocar isso, eu não pensei neste encontro como uma palestra propriamente, em que a gente busca temas e fica aprofundando, buscando fundamentação teórica para ensinar coisas. Eu pensei numa conversa em que a gente pudesse falar a partir de alguns dados, naturalmente registrados em livros, no caso do próprio Padre Gumersindo, e aquilo que está na memória, na minha memória, no caso, não é? E que eu pudesse, então, provocar, assim como fui provocado, provocar vocês a olhar como Deus age nas pessoas, como Deus se comunica através das pessoas. Às vezes a pessoa também, em silêncio, sem dizer uma palavra, está comunicando, porque quando nós pensamos na comunicação através da própria pessoa, nós nos lembramos, inclusive, do mistério da encarnação. Jesus é chamado Verbo de Deus, é a comunicação do Pai. Então, a própria pessoa é comunicação de Deus. Então, a gente pensa nisso. Então, todas as qualidades de uma pessoa, e as qualidades do Padre José Gumersindo, no caso, são comunicações daquilo que Deus coloca em nós. E eu tenho um aspecto da vida do Padre Gumersindo que sempre me chamou a atenção, sempre. Eu já falei disso algumas vezes, e volto a falar. Então, eu coloco um primeiro ponto, Padre José Gumersindo, homem sensível à vida. Aquela sensibilidade diante da vida. E por que eu quis trazer isto? Nós vivemos numa sociedade, sempre tivemos problemas, mas aí, em alguns momentos parece que os problemas ganham proporção maior. Então, uma sociedade insensível. Tanto faz o irmão sorrir ou chorar, a gente passa, não se preocupa se está empregado ou não, se tem comida ou não tem comida, se está doente ou está são, tanto faz. Uma sociedade muito egoísta, essa sociedade individualista, que nós também conhecemos teoricamente, na prática também, não é? Então, quando eu falo do Padre Gumersindo, homem sensível à vida, eu trago 3 episódios, é possível que um ou outro já tenha me escutado falar disso, que demonstram, tem outros episódios, mas esses 3, a meu ver, eles são muito expressivos para demonstrar a sensibilidade do Padre José Gumersindo na defesa da vida. Então, o primeiro episódio, ele narra, lá em Pedaços da Alma, número 68, ele narra um episódio, ele é estudante de teologia, e eles tinham a liberdade de usar o pomar como lugar para, enfim, caminhar, espairecer, estudar, mas não podia, assim, colher as frutas e comer na hora que quisesse. Havia regras muito rígidas em relação a isso. Eu conheço bem essa regra, também no seminário tínhamos algumas coisas nesse sentido. Só que alguns mais ousados resolveram não resistir à tentação de colher saborosos jabuticabas e comer fora de hora. Isso deu problema, porque apareceu alguém, certamente mandado, com um machado na mão,
e foi derrubando as jabuticabeiras mais bonitas que tinham no pomar, como se fosse um castigo. É uma coisa insana, mas isso aconteceu. Ele narrou isso. E o interessante, ele diz que o conflito foi grande, alguns até ameaçaram agredir fisicamente aquele senhor que foi lá derrubar aquelas jabuticabeiras. E ele, então, ele diz assim, a minha vingança foi escrever a poesia que segue. São 10 versos, 10 estrofes, e eu resolvi só colocar aqui apenas 3. Olha que sensibilidade. Não mais te verei, bondosa amiga, braços tendidos para o céu azul, com a elegância singela da inocência e tanta paciência. Árvore bendita de pomar gentil, se esta arma fatal, destruidora, inimiga do cerne das florestas, te veio em festa, o tronco digno, honroso a derrubar, saiba que honrosa tumba mereceste, é que nesse meu peito tu nasceste para jamais tombar. Então, para mostrar isto, né? Padre Marcindo tinha uma atenção muito grande pela natureza, pelas coisas, gostava de planta, gostava das árvores, e nos incentivava a isto. O segundo episódio, que ele chama lá no livro Pedaços da Alma, número 9, Amor Materno. Então ele conta que havia uma época do ano em que apareciam muitos saguins. No Nordeste isso é muito comum, acho que todo mundo conhece, né? E ele, então, se juntou naturalmente com outros colegas e um dia foram caçar saguins. Mais espantar saguins do que caçar, na verdade. Só que apareceu um rapaz com uma espingarda de chumbo e acabou com a festa, porque aquele rapaz estava a fim de matar as saguins. Eles não estavam querendo aquilo. Eles queriam viver a brincadeira inocente de uma criança. Então ele conta, ele escreve exatamente assim: um malvado com espingarda de chumbo avistou uma sagui retardatária que carregava nos ombros um filhote. Ele, sem mais, descarregou o chumbo na pobre mãe. As folhas se tingiram de sangue da pobrezinha. A sagui, de tripas para fora, chorando, tomou o filhinho e jogou-me, como a dizer, tome conta dele. Eu aparei o pequeno e ela morreu enrolada no galho do cajueiro. Nunca mais cacei saguis. Botei o nome de Iraci, que significa aurora, naquela criaturinha, que tratei com carinho, isso por mais de um ano. Se eu, naquela época, já soubesse do Pi, eu chamaria Moacir, que significa filho da minha dor. Dor da mãe, né, que morreu, por conta da mãe que morreu de maneira tão violenta, e aquilo tocou profundamente o coração dele, o coração de menino. Se vocês têm acesso a Pedaços da Alma, podem ler essa história lá, no número 9. O terceiro episódio, eu falei então da sensibilidade em relação à vida, no âmbito da natureza, depois no âmbito da relação com os animais, e aqui ele conta a agressão sofrida por um conterrâneo e amigo dele, no seminário, chamado Eliseu. É muito bonita, muito comovente até. Quando eu leio, às vezes me emociono. Aliás, não é muito difícil me emocionar, não é? Mas, enfim, achei isso muito interessante. É uma narração extensa, então aqui apenas algumas informações básicas. Numa partida de futebol, no colégio, naturalmente, havia um seminarista chamado Eliseu, um bom jogador, muito forte, e ele, naturalmente, tomou o seu lugar como jogador no meio daquela meninada. E o time adversário percebeu que, com a presença do Eliseu no time, seria impossível ganhar. Você vê, e aqui a colocação é essa, não é? Deveria ser uma competição, mesmo de quem quer jogar, se divertir, se transforma num espaço, num ambiente de agressão e violência. E aí um jogador derrubou esse seminarista chamado Eliseu e pisou na sua garganta. Estourou lá uma veia e o jogo acabou, segundo ele. O jogo acabou sem ninguém ganhar. E, naturalmente, quem mais perdeu foi a vida humana, porque aquele irmão dele, aquele amigo, terminou morrendo.
ele não morava na mesma casa, foi avisado, foi visitar esse amigo, ainda brincaram, sorriram juntos. Eliseu teria dito a ele: vou morrer no dia de São José. De fato, morreu no dia de São José, 19 de março de 1928. E ele termina assim a narração desse: um conterrâneo que não pôde, como eu, subir os degraus do altar do sacerdócio, mas muito mais cedo do que eu, entrava no céu com alma branca de religioso. Derramarei por ele lágrimas de amigo. Pedaços da Alma, número 55. Então, esse primeiro aspecto, digamos assim, do padre José Gomercindo, um homem sensível, uma sensibilidade extrema. E quem conviveu com ele sabe. O cuidado que tinha com as pessoas, a preocupação que tinha com a pessoa que estava doente, a preocupação que tinha com a pessoa errada. Isso é muito interessante. Inclusive, no último encontro que eu tive com ele, discutindo alguns problemas, exatamente assim, porque a postura dele bastante misericordiosa, e eu me lembro direitinho de ter falado isso para mim: Raimundo, quando você tiver 80 anos, você vai entender melhor essas coisas, né? Ou seja, uma vida inteira cultivada com esse espírito de amabilidade. Aliás, que é uma herança dos salesianos, não provavelmente de Dom Bosco. A palavra salesiana, por conta de São Francisco de Sales, o da espiritualidade salesiana. Ele, então, esse olhar bondoso, misericordioso, esse olhar amoroso, né, em relação às pessoas, mesmo as pessoas as mais erradas, devem ser amadas, olhadas com amor, como Deus olha para a gente também, né? Segundo aspecto, assim, da personalidade de Padre Gomercindo, que nos chama muita atenção: Padre José Gomercindo, amigo e socorro dos pobres. Tem a ver com a sua sensibilidade humana, tá? Então, a gente, conhecendo a história do Padre Gomercindo, ele viveu uma infância de muita pobreza, de muita carência. Ele conta isso, a gente sabe até pelos escritos dele. Muitas privações. Mas, para além das privações materiais, ele também sentiu profundamente ter que viver a sua infância privado da presença do pai. Os pais se separaram muito cedo. Ele tem um episódio, inclusive, que o pai um dia estava lá num jogo, num bar, coisa semelhante. Ele se aproxima para pedir um dinheirinho e o pai não dá, e aquilo marca negativamente. Quer dizer, marca negativamente, não, ou seja, é um episódio negativo, ruim para ele, mas ele não demonstra ter ficado para baixo, quer dizer, não demonstra que aquilo tenha atrapalhado o crescimento dele como ser humano. Ao contrário, os problemas o fizeram cada vez mais sensível e compassivo em relação às pessoas. Então, e por conta, então, dessa situação dos pais separados, muita pobreza, aos 8 anos de idade ele já tinha que trabalhar, ajudando, carregando feira dos outros, carregando outros materiais também, sendo um pequeno comerciante. E a mãe dele o chamava de Nozinho. Eu conhecia a mãe dele, convivi com ela, Dona Ritinha. Nozinho era assim, uma palavra saída de senhorzinho. Ele era o homem da casa, naquela mentalidade que o homem, a casa tem o homem que toma conta, né, que é o responsável. Pois bem. E isso fez toda essa vida de sofrimento dele, desde criança, depois na juventude, já na congregação salesiana, com todo o aparato, né, toda a segurança ali. Então, não teve mais esses sofrimentos, pelo menos esses sofrimentos grandes de carência material, ele não teve mais, evidente, com todo também o apoio na educação, no aspecto humano, no aspecto intelectual, espiritual, religioso. Então, já era uma outra realidade. De qualquer modo, eu sempre me chama a atenção o fato do Padre Gomercindo ter sido assim, muito sensível, muito solidário e muito aberto às pessoas, e eu interpreto em parte por conta dos sofrimentos que viveu e que, em vez de afastá-lo, foi aprofundar a sua relação com as pessoas nas suas fragilidades, nas suas carências, né? E aí nós vamos, então, entender a escolha que ele fez da frase bíblica que deveria iluminar a sua vida e missão.
eu vou mencionar por conta de aspectos aqui muito importantes, que eu considero importantes nesse perfil do testemunho do padre José Gomercindo, testemunho de vida dele. A frase, eu vou citar em latim, não para incomodar vocês, não por isso. É por conta da tradução. A frase lá no original está escrito assim, Tib derelictas pauper, offeno tu eres aiutor. Tá. Como é que se traduz isso? A ti se abandona o miserável, para o órfão tu serás um socorro. É a tradução que traz lá a Bíblia de Jerusalém. Mas o padre José Gomercindo, ao traduzir essa frase, ele usou da liberdade que é legítima, e traduziu assim, a ti eu deixei o meu pobre, e tu serás uma ajuda para o órfão. A ti eu deixei, né? Eu confiei, eu entreguei. Essa compreensão de que Deus que acolhe os pobres, eles pertencem a Deus, como todo ser humano pertence a Deus. É o meu pobre, né? Não como propriedade, meu como alguém que pertence a mim, que está sob a minha responsabilidade, é um protegido, é um querido por mim. Então, ao colocar dessa maneira, fazer a tradução dessa maneira, ele está, eu interpreto, como uma expressão de ternura, de bondade, de sensibilidade do padre Gomercindo. Então, os pobres não são quaisquer pessoas. Não tem importância, faz o que quiser fazer, faz do jeito que der, porque... Não, é o meu pobre, é o meu querido, protegido, amparado por Deus através das minhas mãos. Então, é necessário cultivar um coração amoroso, sensível, para assumir essa tarefa, essa missão que é própria de Deus, é reconhecer que nós somos braços estendidos de Deus em favor dos pobres. Nós somos manifestação de um coração bondoso, compassivo, misericordioso, amoroso de Deus em relação aos pobres. Faz diferença. A tradução faz diferença. Como ele colocou para nós, a ti eu deixei o meu pobre, tu serás um socorro, uma ajuda para o órfão. Tá? Pois bem, a gente sabe, Padre Gomercindo foi educado, criado num ambiente de fé, muita confiança em Deus. Tem coisas maravilhosas que ele coloca sobre isto, né? E aqui, então, nós queremos de novo enfatizar isto, e a sua pobreza, a sua fé, com certeza, fez com que ele vivesse ou enxergasse sempre a pobreza como uma realidade que incomoda, mas que não deveria tirá-lo do eixo, vamos dizer assim. Então, para nós, isso também é importante, né? É muito importante. E aqui nós queremos, então, chamar a atenção que quando o Padre Gomercindo nos faz, ou nos convida a olhar para os pobres, assumindo isso como extensão do trabalho, da missão dele, né, como carisma, essa dimensão operacional do nosso carisma, não é? O carisma, você se encanta com o aspecto de Jesus pobre, que está presente nos pobres, conforme nos sofredores. É que pobre não apenas aquele que é privado de bens materiais, mas aquele que é privado de tudo aquilo que é necessário para que a pessoa se sinta bem, se sinta segura. E aí, então, coloca a pobreza no sentido econômico, financeiro, e também a pobreza no sentido moral. Uma pessoa doente, sem poder fazer nada, sem poder, às vezes, até tomar o seu banho, é uma pessoa que está vivendo uma realidade de pobreza. Como uma pessoa também que abandona o caminho da virtude e entra pelo caminho do vício, vai se destruindo aos poucos, também é uma pessoa pobre. Uma pessoa que insensível, totalmente insensível à realidade dos outros, é uma pessoa pobre. Aliás, isso já é bastante conhecido, né? Ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Vocês com certeza já ouviram isso, né? É tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. É tão pobre que tem só dinheiro e fama. Mas aquilo que realmente enriquece o ser humano, que é ser amoroso, gentil,
capaz de pedir perdão, de perdoar, de solidarizar-se, às vezes a pessoa não tem. Então é uma pobreza e com certeza não é uma pessoa plenamente feliz. Acho que isso é importante a gente destacar, né? Então a pobreza, e nós entendemos, se a gente pegar a tradução da Bíblia Ave Maria, que diz a ti se abandona o miserável, nós também entendemos, aí nós entendemos bem o sentido de pobreza no aspecto material, no aspecto moral, né? Mas que pessoa miserável, que coração duro, ruim tem esse homem, meu Deus do céu. Nossa Senhora, essa mulher nem parece gente. Que pessoa miserável. A gente entende bem isso, né? Pois a pobreza aqui pode ser entendida e deve ser entendida com esse sentido realmente bem mais amplo do que a gente, às vezes, costuma ter, tá? Então, Padre Gumersindo é um amigo dos pobres. De novo, só para ficar bem enfatizado, né? Um amigo e socorro. Aí nós vamos ver Padre Gumersindo dando esmola, Padre Gumersindo socorrendo pessoas em necessidade material, mas Padre Gumersindo com o coração aberto para as pessoas erradas, ao ponto de quase nos, não vou dizer escandalizar, mas nos incomodar. Era impressionante. E só com o tempo a gente vai entender isso. Essa postura assim, a pessoa errou, tem que ser logo castigada. Isso aí não, elimina, tire, corta, porque não presta. Não é próprio do espírito do Padre José Gumersindo. Não é próprio. O testemunho dele é outro, completamente outro, né? Se está errado, vamos, traz para cá. Chega mais, se aproxima. Vamos salvar. Aliás, o que Jesus coloca no Evangelho de João, não é? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. É fácil a gente ir eliminando os errados, vamos dizer assim, não é? E ficar só com aqueles que nós consideramos os certinhos. É fácil. Se Deus fosse fazer isso com a gente estaria perdido. Então, amigo dos pobres, nesse sentido de ele ama a todas as pessoas e de maneira predileta, especial, aqueles que são carentes daquilo que é necessário para viver com dignidade, seja sobre o aspecto material, aspecto moral, aí atributos psicológicos, emocionais, espirituais, etc. Tá? Terceiro lugar, Padre José Gumersindo e a paternidade, por vocação e ofício. Então, Padre Gumersindo, pai. Eu puxei isso aqui porque o Papa Francisco, ao escrever sobre São José, na Patris Corde, ele vai nos chamar a atenção dessa ternura, dessa atenção, do cuidado de José, de às vezes correr risco para proteger o seu filho, não é? E Padre Gumersindo viveu intensamente isto, essa paternidade, que era uma coisa que estava muito presente nele, que deveria estar presente nas pessoas, pois a maternidade, por exemplo, é uma realidade natural da mulher, mas a paternidade deveria ser também para o homem, ainda que não gerasse filho sob aspecto físico, biológico. A nossa filiação em relação a Deus é espiritual, é claro. Então, a paternidade de José não foi física, a paternidade de José foi de coração, uma paternidade assumida por amor. Amor a Deus, no amor a Deus, amor ao filho de quem ele cuidou, do qual ele foi provedor, defensor, poderíamos dizer um educador, inclusive nas coisas próprias de Deus, na religião, não é? Pois bem, então aqui nós queremos lembrar o Padre Gumersindo, como ele viveu essa dimensão da paternidade em sua vida sacerdotal, como educador, como padre, como pastor, como fundador de congregação. O fato do Padre Gumersindo ter fundado 3 congregações faz com que ele seja reconhecido com muita facilidade como pai de uma autêntica família religiosa, que nós chamamos de família gumersindiana. Nós somos 3 congregações, então esse nome, família gumersindiana, faz todo sentido. Mas nós queremos, então, o que nós queremos chamar a atenção é que Padre Gumersindo tinha uma alma de pai, né, no cuidado com as pessoas das suas congregações, mas também na relação com as pessoas
que vinham ao seu encontro nas suas necessidades. E aí uma coisa que me chama a atenção, quando fala do Padre Gumersindo, falando da sua paternidade, é que ele se referia muitas vezes a Deus como Pai das luzes, Pai, né? Que poderia ser o Deus de bondade, ó Deus, não, mas ele falava Pai, Pai das luzes. Como bom educador, a luz lembra exatamente isso, né? Sabedoria que ajuda a educar, a sabedoria para entender as pessoas, sabedoria para prever o que pode ajudar como o que e como ajudar as pessoas. Então, esse fato de usar muitas vezes esse chamamento para Deus, Pai e Pai das luzes, me chama muita atenção. Eu partilho, então, com vocês. Então, a sua atuação era sempre de um pai, que gerava nos corações de muitos um modo de viver no segmento de Jesus e se dedicava ao máximo em prover seus filhos espirituais ou pessoas que dele se aproximavam. Ele tinha esse gosto, era natural dele falar, orientar, transmitir conhecimento, provocar as pessoas, né? E eu fico assim a imaginar que nessa sua ação de um padre, pai, educador e com grande inteligência, muito conhecimento, ele fazia isso provavelmente muito consciente de que aquilo que ele fazia gerava nas pessoas vida, esperança, confiança, amorosidade, né? Essas coisas tão necessárias para que as pessoas possam viver e viver bem. E aqui, claro, que nós falamos do Padre Gumersindo, pai das congregações que ele fundou, mas isso é normal, como eu falei, mas em relação às pessoas de modo geral, porque na compreensão dele, que os que entraram na congregação, por exemplo, foram muitos, naquela época entravam muito mais do que hoje, mas saíam muitos também. E ele ficava contente quando ele ficava sabendo que fulano, beltrano, ciclano, hoje estão fazendo isso, ou que ele está fazendo aquilo outro, pai de família, ele é professor, ele tem seu trabalho e conseguiu viver, tá com uma vida bem arrumada, graças àquilo que aprendeu, continua participando da igreja, vivendo a sua vida cristã. Ele ficava tão feliz, ele falava disso constantemente. Muitos que deixavam a congregação e iam ser padres em outros lugares, ele falava que bom, que a pessoa está bem. Então, como na vivência da sua paternidade como um serviço, ele ficava feliz porque ele plantava, de algum modo, colocava no coração das pessoas conhecimento e, sobretudo, incentivo a que as pessoas vivessem bem a sua vocação à vida, que é a primeira vocação que nós recebemos, a sua vocação cristã, segundo o dom concedido por Deus. Alguns consagrados, religiosos, sacerdotes, outros leigos, a maioria leigos, evidentemente, né? Pois bem. Eu tenho aqui algumas lembranças de atuação do Padre José Gumersindo nesse seu cuidado com as pessoas, de um pai que gera coisas novas nos corações das pessoas e provê essas pessoas de bens espirituais, valores e virtudes, etc., que vão ajudar. Algumas situações que me chamam a atenção são testemunhas, vou até ler. Tenho lembranças de fatos em que transparecia a sua paternidade ao se preocupar pessoalmente com seminaristas e freiras em situações de enfermidade, até com a família, os familiares, ou as famílias desses membros das congregações. Era muito interessante. A sua paternidade na visita às pessoas, visitar enfermos, em buscar solução para alunos cujos pais às vezes não conseguiam pagar a escola. Ele dava sempre um jeito. Ele não tinha. Ele dava um jeito de arrumar para que aquele aluno pudesse continuar estudando. Isso é atitude de pai. Em abrigar pessoas em casas da congregação, a fim de, por exemplo, de fazer algum tratamento, alguma necessidade grande. Eu mesmo, numa casa das nossas casas, me lembro de ter mandado um jovem que estava precisando fazer o tratamento, não tinha condição, e na nossa pobreza acolhemos a pessoa enviada pelo Padre José Gumersindo. Ter esse cuidado de amparar aquele que está em necessidade. Depois, dar esmola. Ele já não deve dar esmola.
Ele dava era muita esmola. Mesmo sabendo que ele tinha pouco, ele metia a mão no bolso e dava às pessoas que precisavam. Ele acreditava que as pessoas realmente precisavam do seu auxílio. Às vezes ele recorria à generosidade de outros, fazia isso também, né? Por exemplo, em Tucano tinha lá um senhor, quantas vezes ele mandava a pessoa lá na farmácia pegar o remédio, naturalmente que ele assumia a responsabilidade de pagar, mas muito provavelmente, porque ele era muito discreto, muita coisa ele conseguia também através da generosidade das pessoas. Pois bem. E então, nessa linha de paternidade como serviço, a gente lembra então isto. A ti eu deixei o meu povo, tu serás a ajuda do órfão. Eu volto a lembrar isso aqui, porque essa é a palavra que orienta, que ilumina, melhor dizendo, a sua vida e a sua missão, que passa a nós como uma herança. Né? E essa frase bíblica que inspira a sua vida e missão, e a nossa, como Joseleitos, Joseleitas, muitas vezes é citada como se fosse um lema. Na verdade, não é. É uma frase inspiradora. O lema da nossa congregação, e eu faço questão de trazê-lo, exatamente porque traz, assim como um coroamento do lema, a palavra oração. Mais do que a palavra, uma proposta, não é? Então, o nosso lema todos nós já sabemos, ação, reação e oração. Então, ele vai dizer que todos aqueles que são alcançados pelo carisma Joseleito devem ser pessoas de ação. Não dá para ficar de braços cruzados. Tem que ter disposição para o trabalho. Trabalho como uma bênção, como um meio de participar da obra criadora de Deus e fazer acontecer de maneira cada vez mais concreta o reinado de Deus entre nós, nas nossas famílias, nossas comunidades, nossos ambientes de trabalho. Então, ele lembra que o Joseleito deve estar sempre atento a isso. E também uma pessoa de reação contra tudo aquilo que contraria os planos divinos. E, às vezes, ele enfatizava, muitas vezes a gente precisa reagir contra a gente mesmo. É fácil entender, não é? Você quer ser caridoso, mas, às vezes, o egoísmo toma conta. Você quer ser uma pessoa orante, mas você se deixa levar pelo ativismo, quer fazer, trabalhar e tudo esquece da oração. E então ele vai colocar o lema como esta proposta forte de uma pessoa ativa, agindo, fazendo acontecer aquilo que é necessário e reagindo contra aquilo que possa atrapalhar o projeto de Deus. E termina, isso que eu quero chamar a atenção, e coloca, por último, a oração. Pessoa de oração, ele insistia muito com a gente. É um contrassenso que uma pessoa consagrada a Deus, falava para nós religiosos, mas que serve também para os leigos, para os cristãos leigos e leigas, não é? Um contrassenso que a gente consagrado a Deus se recuse a aprofundar a relação com esse Deus. É um contrassenso que eu seja discípulo de Jesus, que você seja discípulo de Jesus, e você não se dedique a estar com Jesus, a estar com Ele, a ouvi-lo, a contemplá-lo, a adorá-lo, a gastar tempo para captar aquilo que o Senhor tem a oferecer para a sua vida, para a sua missão. E ele, então, falava da oração, como, dizia assim, a oração é como o óleo que faz girar a engrenagem da existência. Eu falava, às vezes, a palavra máquina, mas a engrenagem da existência. E essa existência deve ser cultivada permanentemente como uma vida de comunhão com Deus. Esse ensinamento dele repetia muito, comunhão com Deus. Rezar muito e rezar bem. Ele levava tanto a sério essa questão de como rezar, que ele deixou para nós na Constituição, e muitas vezes eu ouvi ele chamando a atenção, por exemplo, a pessoa está rezando, mas distraída, mexendo com um objeto qualquer. A pessoa estava rezando, mas rezando assim, como se tivesse ligado lá uma máquina, um aparelho que repete palavras, sem nem sentir, sem perceber o que está acontecendo. Então, ele colocou para nós, salvo engano, número 144 das nossas Constituições. A pronúncia
clara e distintas das palavras na oração, defendida pela compostura e atenção ao ato, deve ser uma nota característica dos membros desta família religiosa. Então, ele insistia nisso, né? Não dá para rezar de qualquer jeito, né? Não dá para rezar como se fosse máquina, repetindo eletronicamente ou automaticamente palavras bonitas. Não, sentir a oração, preparar-se para a oração. Isso para nós é marcante. Na nossa espiritualidade de Joseleitos, isto é marcante, né? Me incomoda muito quando, por exemplo, a gente está no momento de oração, de adoração, na celebração da missa, por exemplo, que pessoas fiquem conversando, às vezes até pessoas ali do dia a dia, que estão até ajudando, né? E que não só não rezam, como às vezes atrapalham os outros a rezar também. Então, queria colocar isso assim como uma marca das lições do padre José Gomercindo, né, em relação à oração. É o óleo que faz girar a engrenagem da nossa existência. Uma vida de profunda comunhão com Deus. E a vida espiritual do padre Gomercindo era muito rica, mas de maneira muito resumida, eu diria, né, ele que diz, é indispensável que o Joseleito seja uma pessoa de oração. Está lá, no livro 40º ano, número 155. Ele era um exemplo, centrando a sua vida orante, de um homem orante, em 3 pilares. Palavra de Deus, mediante a oração da liturgia das horas, que é uma obrigação, para além da obrigação, é um dom que nós temos, né, nós religiosos e sacerdotes, enfim, ele sempre acompanhava. Depois de uma certa idade, problema da visão, começou a ficar mais difícil para ler, às vezes letra pequena, não é? Mas ele sempre acompanhava a oração, a liturgia das horas com a comunidade. E, segundo pilar, a Eucaristia, que está no centro da sua vida. A Eucaristia está no centro da vida do padre José Gomercindo, como deveria estar na vida de todos nós. E o terço, a devoção à Nossa Senhora, mediante a oração do Santo Rosário. Nós, Joseleitos, vocês conhecem bem, a oração do Santo Rosário, depois a devoção à Nossa Senhora das Graças, inclusive nos lugares onde é possível, faz procissão, ainda hoje nos lugares menores, isso é possível, né? Nós aqui, por exemplo, em Belém do Pará, nós, no dia 27 de cada mês, rezamos a missa, e se é um dia de domingo, tem uma outra festa, a gente, ao menos, faz a oração de Nossa Senhora das Graças. Então, os 3 pilares, portanto, apreço pela palavra de Deus, a Sagrada Eucaristia como centro da sua vida e a devoção à Nossa Senhora mediante, alimentada, sobretudo, mediante a oração do Santo Rosário, né? Mas, enfim, mas voltando, então, a esses 3 pilares, a palavra, o apreço pela palavra de Deus foi tão importante que, inclusive, entrou no nosso devocionário, já reformado, que na meditação, primeira meditação do dia, que é de manhã cedinho, né, a proposta é que se leia os textos da liturgia das horas, do ofício das leituras. Então, são 2 leituras todos os dias que nós temos, para além dos salmos. Então, isso é reflexo daquilo que nós recebemos do nosso fundador, o padre José Gomercindo. E a Eucaristia ocupava de tal modo a centralidade da vida do padre José, que ele celebrava com zelo e piedade diariamente. E mencionava o seu tempo de sacerdócio, vocês já ouviram muitas vezes eu falar disso, dizendo, por exemplo, hoje eu faço 50 anos de missa. É assim que ele contava o tempo de vida sacerdotal dele, né? E nos ensinava, está lá na Constituição, número 151, a Santa Eucaristia, centro da vida comunitária, há que ser celebrada e participada com amor e constância. Com amor e constância. Ele, inclusive, compôs um belo hino, vocês devem conhecer, dedicado à Sagrada Eucaristia. Eu gosto muito, por sinal. Aqui nós usamos com frequência na devoção, na adoração ao Santíssimo Sacramento, após o almoço. Então, ele coloca o mistério da Eucaristia como um sinal da vitória do amor, porque a Eucaristia torna-se presente o ato da entrega de Jesus na cruz, seu sacrifício na cruz, a vitória do amor, há uma força, aliás, vitória do amor, presença da verdade,
A grande verdade da nossa vida é que o Pai nos ama e em Cristo nós somos salvos pela ação do Espírito Santo, né? O plano do Pai, que todos nós sejamos salvos. Força no duro caminho que nós trilhamos como seres humanos, como cristãos. E cristãos é amparo e luz para o peregrino. Nesse hino bonito que vocês certamente já ouviram muitas vezes, né? Então, uma das tradições joseleitas, né, é a adoração ao Santíssimo após o almoço. Isso nos motiva a pensar que não podemos, aqui eu chamo a atenção sobre isto, né? Adoração ao Santíssimo, que é uma das práticas de oração que nós temos. Motiva a pensar, podemos ter todo o alimento do mundo, o alimento mais saboroso, mais farto, que nos dê força física, força mental, intelectual, mas se nós negligenciarmos a Eucaristia, se nós nos esquecermos de Jesus presente no sacramento da Eucaristia, o pão vivo descido do céu, o pão saído do coração do Pai, para nos alimentar, nos fortalecer, nós entramos num processo de desnutrição espiritual, perdemos força e alegria na vivência da vocação cristã e na nossa missão, seja como leigo, seja como religioso, sacerdote, né? Então, o cuidado com a espiritualidade era tão grande para Padre Gumersindo que ele chamava, então, os momentos fortes, por exemplo, o retiro, como um dever sacrossanto de toda pessoa consagrada, toda pessoa que quer viver realmente sua vocação, precisa reservar tempo, um dia, uma hora, ou dias, no caso do retiro, para poder se fortalecer na sua vocação. Sobre o retiro, inclusive, tem uma frase dele no 40º ano, que ele diz assim: sem o retiro espiritual, a nossa boca se cala. A gente não sabe o que dizer. Se a gente não tem, se a gente não se nutre daquilo que é próprio de Deus, vai falar o quê? Vai manifestar o quê? Não é? Nosso coração esfria, a gente passa a desconsiderar ou tratar as coisas como se não tivessem importância. Nossa razão deixa de sentir as delicadezas do amor de Deus. Eu gosto muito dessa afirmação dele. Eu quis só partilhar três fatos que eu presenciei, né, de certo modo participei, para mostrar um pouco desse espírito bom do Padre José Gumersindo, espírito de oração. Por exemplo, o Padre Anésio com certeza sabe disso, lembra disso. Todas as vezes, quando ele terminava de celebrar a missa, ele se ajoelhava e ficava em silêncio, quase que imóvel. Lembra, Padre Anésio? Me lembro muito bem. Né? Me lembro. Então, isso era uma marca dele. Você vê uma pessoa de oração, como é que ela se comporta, né? É um exemplo para a gente, uma provocação. Depois, falando dessa sensibilidade em relação às pessoas, isso eu me lembro direitinho. Um dia, era assim 1h30, 2h da tarde, sei lá. Ele me chamou, porque eu não sei. Me chamou para ir com ele. E eu não era seminarista ainda, não é? E ele me chamou para ir acompanhando o senhor que dirigia para ele, o seu Gino, nos levou à casa de uma pessoa idosa, gravemente enferma, e creio que a uns 12 quilômetros lá de Tucano. E aquilo me chamou a atenção, a maneira como ele agiu, com aquela paciência, falando assim, ele falava baixo, que era uma marca dele, né? Mas tinha aquela voz grave, mas ele falava devagar, falava baixo, raramente ele alterava a voz, muito raramente. Pois bem, então eu achei aquilo um gesto depois, naturalmente, né? Aquele dia eu fiquei encantado, como um jovem, quase que adolescente ainda. Depois eu falei, meu Deus, que coisa bonita. Ele tinha uma jornada pesada, era muito trabalho, dava aula o tempo todo, e ele visitou aquela senhora, certamente porque estava realmente precisando, extremamente necessitada. Então, a atenção com a enferma, com a família, aquilo ficou na minha memória como uma lição primorosíssima. E depois, a última coisa, último fato, eu estava de motorista dele em junho de 91, nós fomos para uma ordenação, era a ordenação diaconal do padre João Justino, e era a ordenação sacerdotal de um outro padre, que agora eu não me lembro, não está na congregação mais.
E eu sei que nós dormimos no mesmo quarto, assim, e com menos de 1 metro de distância um do outro. De manhã eu me acordei, Padre Gumercindo, ele estava se ajeitando na cama, se sentou numa postura de oração, e ele ficou um tempão, rezando. E podia ter me chamado, ter me provocado, quem sabe até me chamado a atenção, vamos rezar juntos. Não, mas o fato de ter rezado de maneira tão piedosa e tão concentrada, aquilo me chamou a atenção, me marcou profundamente, né? Então é isso, irmãos e irmãs, é o que eu pensei em partilhar com vocês. Se tiver mais alguma coisa, eu espero, não sei o que vocês esperavam, né? E se tiver mais alguma coisa para falar, a gente pode até conversar mais um pouquinho.